Imagine que você está à beira de um abismo entre dois mundos. De um lado, há o barulho familiar das cidades, onde a fumaça das fábricas se mistura com os gritos das notícias sobre catástrofes climáticas. Do outro lado, o silêncio do espaço, permeado pelo brilho das cúpulas marcianas, onde a respiração de milhões está sincronizada com o ritmo das neurointerfaces. O universo existindo há 13,8 bilhões de anos como uma ampulheta gigante mede os últimos grãos de tempo para a Terra. Em meio bilhão de anos, o Sol em expansão evaporará os oceanos, deixando apenas as cinzas de perguntas da humanidade. Mas e se uma pessoa já encontrou uma pá para cavar um túnel para esse amanhã? Elon Musk, o engenheiro que transformou a ficção científica em projetos de foguetes e neurochips, afirma que o futuro não é fatal. Suas ideias, como um espelho, refletem nosso medo de desaparecer e nossa sede de imortalidade. Mas será que essa imagem é tão impecável? Ou estamos encantados pelo brilho da tecnologia sem ver? Fissuras no espelho? O enigma da personalidade. Quem é preciso ser para desafiar as leis da física e da sociedade? Ao mesmo tempo, Elon Musk, como um personagem saído das páginas de um romance cyberpunk, fundador da SpaceX, que quebrou o monopólio dos estados sobre o espaço. Criador da Tesla, que fez os gigantes do petróleo tremerem com o ronco dos motores elétricos. Visionário, neurolinguista, apagando as fronteiras entre a carne e o silício. Seu nome se tornou sinônimo de audácia, mas o que alimenta essa obsessão? Infância na África do Sul, onde a violência era a norma e os livros eram a única fuga, ou a visão de um futuro onde a humanidade, como a fênix, renasce nas chamas da inovação. Os críticos o chamam de aventureiro, comparando-o aos alquimistas que vendiam ilusões de vida eterna. Os apoiadores o veem como Arquimedes, pronto para mudar o mundo com um ponto de apoio. Mas, talvez a verdade esteja em algum lugar no meio. Afinal, foram seus foguetes que primeiro retornaram da órbita como cães obedientes e os carros elétricos deixaram de ser uma utopia. A ameaça do espaço. O universo é implacável em sua matemática. Bilhões de anos, a idade do cosmos. Bilhões de anos, a idade do grão de areia chamado Terra. A chance de surgimento da vida é de 1 em 1 quintilhão. A consciência é ainda mais rara. Se a evolução tivesse desacelerado em 10%, não teríamos sequer conseguido ficar de pé antes que o Sol transformasse o planeta em um deserto. A história conhece 5 extinções em massa, do Ordoviciano ao Cretáceo-Paleogeno. Os dinossauros, que reinaram por 160 milhões de anos, desapareceram em um instante devido ao impacto de um asteroide. Hoje, a mesma guilhotina paira sobre nós. Supervulcões, explosões de raios gama, aquecimento global. Mas agora, as ameaças naturais somaram-se às criadas pelo homem. Apocalipse nuclear, inteligência artificial fora de controle e colapso demográfico. Musk chama isso de grande filtro. Talvez a maioria das civilizações pereça sem nunca aprender a voar. Mas e se formos a exceção? Escolha do caminho. Imagine a sociedade como uma árvore envelhecendo. As raízes em aposentados, galhos, trabalhadores, folhas, crianças. Mas, e se as folhas pararem de crescer? No Japão, para cada mulher há uma criança. Na China, após 40 anos da política de uma família, um filho, a norma social tornou-se uma prisão. Mesmo permitindo 2 filhos, o Estado não conseguiu despertar o instinto de continuidade da espécie. Até 2050, 1/3 da população da Europa terá mais de 65 anos. Isso não são apenas números, é a matemática do colapso. Quando há 2 aposentados para cada trabalhador, os sistemas de pensão rangem como gelo sob peso, os elevadores sociais param, as inovações diminuem. Musk compara isso a uma pirâmide invertida. Tente colocá-la com a ponta para baixo e ela cairá. Mas onde está a saída? Alguns sugerem imigração, mas de onde conseguir 300 milhões de jovens para a China? Outros sugerem robôs, mas podem os algoritmos substituir o calor humano? A Arca Marciana, nave estelar, não é apenas um foguete. É a Arca de Noé do século XXI. Projetada para 100 passageiros, um colosso de aço com a altura de um prédio de 30 andares, capaz de levar uma carga de 100 toneladas para Marte. O primeiro voo tripulado está planejado para 2029, em 4 anos. Para 2050, Musk sonha com uma cidade sob cúpulas onde 1 milhão de colonos respiram ar de eletrólise, bebem água extraída do regolito e cultivam batatas sob a luz de LEDs. Mas por trás desse romantismo escondem-se questões que gelam o sangue. Como se proteger da radiação 700 vezes maior que a da Terra? Quem se arriscará a ser o primeiro a ter um filho em condições onde a gravidade é 38% do habitual? E o principal, o que acontecerá se a Terra, ao ver o sucesso, desistir? Eles têm Marte, não precisam mais cuidar do planeta. Colonização, não fuga, é um espelho que reflete nossa responsabilidade.
Cérebro em formato digital. Imagine que seus pensamentos se tornam código e sua memória um armazenamento em nuvem. Em 2024, a Neuralink fez um avanço revolucionário. Um chip do tamanho de uma moeda, implantado no cérebro de um paciente paralisado, permitiu que ele movesse o cursor com a força dos impulsos neurais. 1024 eletrodos, mais finos que um fio de cabelo humano, decodificavam a dança dos neurônios, transformando-a em comandos digitais. Para 2050, isso pode se tornar algo comum. Carregar idiomas diretamente no hipocampo, curar a cegueira através da reprogramação do córtex visual, bate-papo telepático com um amigo em outro continente. Mas o que se esconde por trás deste Éden digital? Imagine um mundo onde uma criança de uma favela e um herdeiro de uma corporação têm acesso diferente à atualização cerebral. O neurointerface se tornará um novo símbolo de castas, como foram os smartphones ou a educação? Ou nós, como Prometeu, arriscaremos roubar o fogo dos deuses para iluminar cada cabana? Musk fala sobre tratar o Alzheimer, mas não menciona quem decidirá quais pensamentos são normais e quais são erros de código. E o Salvador, ou Carrasco. Ele chama a inteligência artificial de a maior ameaça e, ao mesmo tempo, constrói a Shai, uma empresa onde os algoritmos aprendem mais rápido do que as crianças. Até 2050, esses demiurgos digitais poderão diagnosticar câncer com uma gota de sangue, gerenciar megacidades através de cérebros de redes neurais, escrever sinfonias que fariam Beethoven chorar. Mas o que restará para nós? Renda básica universal, $3.000 por mês. Na conta de cada um, se tornará uma anestesia para uma sociedade onde o trabalho se tornará um arcaísmo. No entanto, quem pagará por esse paraíso? O Estado, onde os robôs pagam impostos? Ou as corporações exigindo em troca a renúncia total à privacidade? E se a IA decidir que a humanidade é um vírus que ele foi designado para curar? Musk, que assinou a carta para suspender os desenvolvimentos, ele mesmo viola esse moratório. É hipocrisia ou um reconhecimento de que parar o progresso é o mesmo que proibir a maré? Estradas sem emissões. As estradas de 2050 se parecerão com rios de mercúrio. Silenciosas, rápidas, mortais para aqueles que ousarem pisar sob as rodas dos Teslas autônomos, Hyperloops, cortando continentes a 700 milhas por hora, transformarão a viagem de Nova York a Los Angeles em uma jornada de meia hora. Mas por trás dessa utopia está o inferno das minas do Congo, onde crianças extraem cobalto para baterias e os desertos do Chile secos pela extração de lítio. Milhões de estações de carregamento cobrirão a Terra como uma erupção, e as potências petrolíferas, cujas economias desabarão da noite para o dia, responderão com guerras pelas últimas reservas. Musk promete um mundo sem tubos de escape, mas se cala sobre o preço como um alquimista transformando sangue em ouro. Conseguiremos sobreviver à transição da loucura da gasolina para a nascese elétrica? Ou a civilização, como uma bateria superaquecida, explodirá de tensão? À sombra do inverno demográfico, o Japão tornou-se um laboratório do apocalipse. Fraldas para adultos são vendidas 3 vezes mais do que as infantis e cidades inteiras se transformam em museus de fantasmas. Na China, a geração de pequenos imperadores, que cresceu sem irmãos, não sabe como cuidar de 2 pares de pais envelhecendo. A Europa, onde em 2050 um em cada 3 cidadãos terá mais de 65 anos, lembra um enorme lar de idosos com parques infantis vazios. A pirâmide demográfica foi invertida. Agora é uma ampulheta, onde um punhado de jovens tenta segurar toneladas de areia da velhice. Musk propõe uma fuga para Marte. Mas como colonizar o espaço se na Terra não há quem construa foguetes? Talvez as interfaces neurais e a IA se tornem muletas para uma civilização deficiente? Ou nós, como os vikings, partiremos para a última expedição para morrer com a espada na mão entre as estrelas? Manhã de 2050. Seu despertador não é um som, mas um impulso no lobo temporal. O assistente de IA, que estudou seus sonhos, sugere um café da manhã com o conteúdo ideal de vitaminas. Um carro elétrico autônomo flutuando a meio metro acima da estrada leva você para uma reunião com o holograma de um colega de Tóquio. Seu corpo real já vive há 3 anos no domo marciano. No caminho, você carrega o português através de um neurochip, sentindo como as novas conexões neurais queimam como fios sob tensão. À noite, um concerto virtual de Mozart, cujo avatar de IA adapta as sinfonias às suas emoções, lidas do corpo amigdaloide. Mas onde está nesse cronograma perfeito? O lugar para o guarda-chuva esquecido no café? Para o sorriso casual de um estranho? Para o erro que leva a uma descoberta? Corremos o risco de construir um mundo exatamente como um relógio suíço. E igualmente sem alma. Vale a pena pagar com a alma por um bilhete para o futuro ou no tic-tac dos algoritmos já não resta? Espaço para o eu humano? A sombra da desigualdade. Imagine um planeta dividido em 2 hemisférios. Em um, arranha-céus onde a elite com neurochips discute a terraformação de Marte com taças de champanhe sintetizado.
No outro, favelas onde crianças coletam água da chuva e a palavra IA soa como maldição. Tecnologias que prometeram igualdade tornaram-se a nova espada de Damocles. Tesla, a para, os escolhidos. Bicicletas enferrujadas para o resto, interfaces neurais são um luxo acessível apenas àqueles cujas contas em criptomoedas brilham como constelações, enquanto em Marte, colônias são geridas por corporações, onde o ar é um recurso pago e as crianças nascem com contratos em vez de DNA. A história se repete, mas agora no palco interplanetário, a febre do ouro do século XXI, onde em vez de picaretas há foguetes e em vez de garimpeiros há programadores. Mas e se a revolta começar não na Terra, mas em uma cúpula com vidro rachado? Quando o último fazendeiro de Marte perguntar: por que eles têm estrelas e nós temos poeira? Labirinto ético. Quem deu ao homem o direito de fincar uma bandeira em Marte, como Colombo fez nas margens da América? E se sob a areia vermelha estiver adormecida uma vida microbiana e nossas botas a esmagarem como tratores? Formigueiro. E se a primeira criança nascida em gravidade zero for deficiente, ela se tornará um símbolo de progresso ou uma vítima de ambições? Neurochips que leem pensamentos, avanço ou controle total. Imagine um tribunal do futuro e o juiz emite uma sentença com base na varredura cerebral, enquanto a defesa apela para uma falha no algoritmo. Musk, como um Prometeu moderno, traz o fogo, mas não diz como não queimar o mundo com ele. Essas questões pairam no ar como bombas não detonadas. Não há respostas, apenas a escolha de parar e refletir ou correr para frente com os olhos cobertos pela mão. O preço do progresso. Grande muralha China virou ruína, estradas foram engolidas pela terra, tecnologias. Hoje rimos dos egípcios que esqueceram o segredo de mover gigantes de pedra. Mas e se daqui a 300 anos os arqueólogos estiverem escavando nas ruínas das plataformas de lançamento da SpaceX, imaginando como as pessoas primitivas do século XX construíam dragões de aço? O progresso é frágil como uma teia de aranha. Uma geração fascinada pela realidade virtual, IA e os segredos da fusão termonuclear pode desaparecer no esquecimento. Musk tenta salvar o conhecimento enviando-o para as estrelas. Mas e se Marte se tornar a nova biblioteca de Alexandria, queimada nas chamas de uma guerra interplanetária? Estamos à beira, onde cada passo à frente é um risco de perder tudo o que foi. Diálogo com o espectador. Você está pronto para entregar suas memórias em troca de juventude eterna em um armazenamento na nuvem? Você concorda que seu filho seja ensinado não por um professor, mas por um algoritmo otimizado para algoritmos de publicidade? Você gostaria de viver em um mundo onde os pores do Sol em Marte são vendidos como NFTs e o ar é a crédito? Ou talvez você prefira ficar no século XXI com suas doenças e guerras, mas onde o cheiro da chuva ainda pertence a você, e não a uma corporação. Isso não é retórica. São bilhetes para dois trens diferentes. Um leva às estrelas, o outro ao passado. Mas existe um terceiro caminho entre eles? Ou estamos, como lemingues, já correndo para o precipício, cegos pelo brilho das redes neurais? Vandalismo cósmico? Traremos vida a um planeta morto, dizem os otimistas. Vocês destruirão o último mundo intocado, gritarão os ecologistas. Marte, bilhões de anos, guardando segredos em suas crateras, se tornará um campo de testes para as ambições humanas. A terraformação é explosões de bombas nucleares nas calotas polares, emissões de gases de efeito estufa, líquenes geneticamente modificados. Mas e se sob as areias se escondem bactérias que sobreviveram a uma catástrofe da qual nem suspeitamos? Destruiremos os únicos vestígios de vida extraterrestre em prol de nossas colônias? Ou, como vírus, conquistaremos planeta após planeta, deixando atrás de nós um rastro de plástico e radiação? Musk chama isso de seguro para a vida, mas o seguro sempre tem um preço. Talvez a nossa humanidade. O lado oculto da energia limpa. Imagine um paraíso verde, onde turbinas eólicas giram como gigantescas bailarinas e painéis solares cobrem os desertos como escamas de dragão. Mas atrás de cada bateria da Tesla há uma mina no Congo, onde crianças, curvadas sob a terra, extraem cobalto com as mãos nuas. O lítio para milhões de baterias suga a água dos lagos andinos, transformando vales floridos em desertos de sal. Musk fala sobre emissões zero, mas se cala sobre o fato de que para cada tonelada de CO2 economizada, em algum lugar uma mãe chora por ter perdido um filho em uma mina desabada. Aviões. Elétricos? Suas asas serão mais leves que o ar, mas mais pesadas que a consciência. E quanto às baterias antigas que em 20 anos cobrirão o planeta com montes tóxicos? Estamos construindo o futuro sobre os ossos daqueles que não vemos. Mas isso não é uma repetição da história com carvão e petróleo? O progresso sempre exige sacrifícios. A questão é apenas de quem serão as vidas que se tornarão combustível para nossos sonhos. A guerra por talentos. Quem construirá as cúpulas marcianas? Quem programará a IA, capaz de enganar a morte?
Um mundo onde a taxa de natalidade cai mais rápido do que o crescimento das tecnologias é como uma orquestra perdendo músicos no meio de uma sinfonia. Os neurointerfaces podem acelerar o aprendizado, mas não substituirão os gênios que nascem uma vez por século. As universidades estão esvaziando, os laboratórios estão fechando e as corporações estão caçando prodígios, oferecendo contratos ainda no útero materno. Imagine um leilão no ano de 2050. Lote número 1. Graduado do Instituto Tecnológico da Califórnia com QI de 160, preço inicial de 20 milhões de dólares, a colonização do espaço pode se tornar um clube para os escolhidos, onde o ingresso não é um passaporte, mas um código genético. Mas e se Marte precisar não de gênios, mas de trabalhadores braçais? Quem estaria disposto a cavar regolito por uma ração de proteínas sintetizadas quando a Terra atrai com hologramas de luxo? Caminhos alternativos. E se amanhã Musk desaparecer? Se seus foguetes ficarem em silêncio e os neurochips se tornarem peças de museu? A história conhece exemplos do projeto Esfera no Oceano, onde biólogos cultivam corais que absorvem CO2 mais rápido que as florestas. A engenharia genética promete prolongar a vida até 200 anos, mas precisamos de Marte se a Terra se tornar um Éden? Fusão nuclear, usinas geotérmicas, computadores quânticos, estradas, muitas, mas olhamos fascinados apenas para uma. Talvez a colonização do espaço seja apenas uma fuga dos problemas em casa, assim como a América foi uma fuga das guerras europeias, mas por enquanto a Starship é a única porta que range nas dobradiças. Os outros caminhos estão cobertos de espinhos, dúvidas. Muito demorado? Caro se é real? Elon nos dá um sonho com um prazo, mas e se o verdadeiro avanço vier de um cientista silencioso no porão e não de um showman da era espacial? Sonho contra pragmatismo? Por que gastar trilhões em Marte, quando na África crianças morrem de fome? Perguntam os humanistas. Mas as pirâmides foram construídas para alimentar os pobres? As pessoas sempre sacrificaram o pão, hoje em nome dos templos de amanhã. Musk não é um filantropo, ele é um Arquimedes, mestre, buscando uma alavanca para mudar a consciência. Seus foguetes não são apenas metal, são símbolos de fé de que a humanidade merece as estrelas. Mas e se essa fé for um completo auto-engano? E se as colônias em Marte se tornarem novas favelas e os neurochips algemas eletrônicas? Os pragmáticos exigem consertar a casa velha, os visionários buscam construir uma nova. A história julgará quem estava certo, mas por enquanto cada pouso mal-sucedido de uma nave estelar custa dezenas de hospitais e cada satélite lançado, milhares de almoços escolares. Estamos equilibrando na lâmina entre o egoísmo, o gênio e o conforto da mediocridade. Um final sem fim. Imaginar o ano de 2050. Seu neto, nascido em Marte, pergunta: é verdade que as pessoas tinham medo do futuro? Você olha pela escotilha, onde a Terra, um ponto azul pálido no abismo negro, e não sabe a resposta. Talvez o medo seja um bastardo, o combustível do progresso, como a gasolina para motores antigos? Ou nós, como mariposas, voamos em direção à luz da tecnologia sem ver as chamas? Musk não dá respostas. Ele apenas joga lenha na fogueira das discussões. Seu legado não são foguetes ou chips, mas milhões de jovens mentes inspiradas pela ideia de que o impossível se tornou rotina. O futuro já está aqui, nas fábricas onde robôs montam robôs, nos chips que guardam nossos sonhos, no zumbido silencioso dos motores que levam esperança às estrelas. Ele não é nem maravilhoso nem terrível, ele é diverso, assim como nós. Epílogo. Uma pergunta sem resposta. O que é mais importante, sobreviver transformando-se em ciborgues que colonizam a galáxia ou permanecer humanos, mesmo que isso signifique desaparecer? Musk permanece em silêncio lançando mais um satélite. Seus foguetes escrevem perguntas no pergaminho celestial e nós, terráqueos, as deciframos como antigos oráculos, o estalo dos ossos de animais sacrificados. Talvez o sentido não esteja nas respostas, mas no próprio movimento. No tremor das mãos que tocam pela primeira vez o leme de uma nave estelar. Nos arrepios ao pensar que nosso cérebro é apenas um firmware que pode ser atualizado. No medo e no deslumbramento de um pai vendo seu filho dar um passo na cratera do deserto marciano. A escolha é sua: aceitar o futuro de braços abertos ou se agarrar ao passado. Como um náufrago se agarra a um pedaço do mastro após um naufrágio. Mas lembre-se, até Noé levou para a arca não apenas pessoas, mas também esperança.